tirar. Olá pessoal, boa tarde. Pra quem não me conhece, me chamo Tatiana, sou instrutora da Arcolor e hoje eu tô de novo aqui da minha casa pra gente continuar a semana do Dia das Mães. Como eu tinha falado ontem pra vocês, a Arcolor quis presentear essa semana para o Dia das Mães, então vai ser uma semana toda voltada a isso. Ontem a gente fez o bolo bolsa, quem não viu e quiser dar uma olhada, entra no Face da Arcolor ou no meu Face que tá salvo. Foi um bolo comestível com a decoração de bolsa. Hoje a gente vai fazer mini bolos decorados e amanhã a gente vai fazer renda flex, que também tem umas opções bem legal com renda flex. Então quem não viu ontem, entre ver. O de hoje vai ser mini bolo e o de amanhã também vai estar bem legal, que é o renda flex. Boa tarde pro pessoal que tá entrando. Oi Rosa, boa tarde. Boa tarde Amanda. Lídia. Oi Vilma, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Dona Lourdes. Esperar mais um pouquinho pro pessoal ir entrando. Boa tarde, Tereza, tudo bem? Deixa eu só esperar mais um pouquinho pra ir entrando, tá? O pessoal que estiver entrando, por favor, se puder ir compartilhando, eu agradeço. Os mini bolos que a gente vai fazer decorado hoje são nessas forminhas aqui, ó. Elas têm 10 centímetros por 5 de altura. Então são mini bolos que a gente consegue fazer com uma venda mais barata. Então às vezes, como lembrancinha pro Dia das Mães, o pessoal não quer um bolo muito grande, né, pra presentear, porque acaba saindo mais caro. Ou a pessoa tá dando logo um presente, ou se é lembrancinha já quer pagar mais em conta. Então um mini bolo desse a gente consegue fazer a venda dele em torno de uns 20, 25 reais, dependendo da decoração que você utilizar. Então, nos mini bolo, eu procuro não fatiar eles para rechear, porque se a gente fatia, a gente acaba mexendo na estrutura do lado, e aí isso pode, quando a gente cobrir com a pasta, como ele é muito pequenininho, ele pode ficar esfarelando e dificultar nessa cobertura. Então, o que eu faço para isso não acontecer, eu recheio ele como um cupcake, que eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse recheio. O recheio que eu vou fazer hoje é o mesmo que eu utilizei na bolsa ontem. Então aquele recheio ao leite que eu fiz ontem, eu fiz beijinho com chocolate. Então eu vou fazer ele hoje, o chocolate eu vou fazer mostrando pra vocês, que ontem eu já trouxe pronto. Então hoje eu vou apresentar ele pra vocês, tá bom? Ó, dá um oi pra Valquíria aí, pra Gleice. Oi Gleice, boa tarde, tudo bem? Oi Valquíria, boa tarde. Oi Bel, tudo bem? Então ó, eu acho um mimo essas forminhas. Pra colocar ela numa bandejinha, um saquinho de celofane, dar um laço em cima. Então é uma lembrancinha bem bacana que você consegue vender num custo acessível e conseguir mais encomenda. Agora, como a gente tá nessa crise, o pessoal tá evitando gastar, às vezes se você foca mais pra esse lado de lembrancinha do que bolo de encomenda por quilo, você acaba conseguindo tirar uma renda e fazer uma venda maior nessa época que o pessoal não tá querendo gastar muito. Deixa eu ver quem mais tá entrando. Nani, boa tarde, tudo bem? Então, ó, pra iniciar, eu já deixei os meus bolos pré-assado, que é pra poder a gente conseguir fazer a decoração dele e não demorar, então eu já assei. Ele formou uma barriguinha, ó, mas ele ficou da altura da minha forma, e a barriguinha que ele formou eu tirei. Como eu já tinha falado pra vocês em outras lives, aproveita essas barriguinhas que vocês tirarem da parte de cima e faz pop cake, cake pop, né, pop cake é uma dessas duas coisas. Porque aí você não tem perca nenhuma. Pode fazer até aqueles... O pessoal usa aquelas forminhas pra pão de mel, que é aquela casquinha do bombom. E ao invés de preencher com pão de mel dentro, vai preenchendo com bolo e com recheio. Tem uns que tá na moda agora também, que é uns picolé de chocolate, que também faz com recheio e bolo dentro. Então tudo você consegue aproveitar. Se não for pra cake pop, pode ser pra esses picolé, pra bolinho tipo pão de mel. Então não tem perca, tudo vocês vão utilizar. Então aqui, ó, eu untei a minha assadeira. Quando é muito pequenininha assim, eu prefiro trabalhar com desmoldante, ó. Eu acho que facilita mais. Mas pode ser untada com margarina esfarinhada e colocar pra assar. Hoje eu trabalhei com Red Velvet, que eu queria mostrar pra vocês a cor maravilhosa que ele tem, ó.
Normalmente eu tava fazendo com neutro, né? Eu falei, deixa eu dar uma mudada hoje pro pessoal conhecer o Red Velvet, que é essa embalagem aqui, ó. Então o Red Velvet, ele é o mesmo jeito de preparar do cupcake neutro. A diferença aqui só vai ser a cor dele, o sabor é o mesmo. Eu sinto um gosto mais acentuado, eu não sei se é impressão minha, mas eu sinto o sabor mais acentuado no Red Velvet do que no neutro. E aí o que vai mudar aqui é a cor, então você pode fazer aquele native cake, né, que é aquele bolo pelado com esse, porque tem a cor maravilhosa. Pode fazer aquele que o pessoal faz no acetato, porque vai mostrar a cor dentro, fica lindo. Então eu trouxe nesse Red Velvet pra vocês conhecerem a cor. O modo de preparo é o mesmo, só vai 8 ovos, 400 ml de água e 200 de óleo. Essência opcional se você quiser colocar. E se for para cupcake, ele vai render a mesma quantidade, de 40 cupcakes grande e entre 70, 80, 90 o mini, depende do tamanho da forminha que você utilizar, tá? Então eu já preparei conforme as instruções que tá atrás, pode fazer que dá certinho, e assei nessas minhas mini forminhas. Para esses 4 bolinhos, eu usei metade do pacote, então um pacote inteiro eu consigo fazer 8 mini bolo, tá bom? Boa tarde, pessoal que tá chegando aí. Oi, pessoal. Boa tarde pro pessoal que tá entrando agora. Sejam bem-vindos. Então eu vou deixar aqui, ó, separado, que depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o corte pra recheio, pra gente não mexer na estrutura do bolinho. Então eu vou bater o meu recheio, porque ontem eu já trouxe ele pronto pra vocês, então hoje eu vou bater pra vocês verem de perto. O recheio que eu vou bater é com esse creme Partissier. Já falei em outra live sobre ele, mas quem tá vindo pela primeira vez eu vou dar mais uma explicadinha sobre. Ele é um creme pra bolo, ou pra sonho, pra pão. Só que ele é um creme batido gelado. Então você não tem a necessidade de levar no fogo. Vai bater com leite bem gelado e ele já vai dar textura. E nele você consegue fazer recheio pra bolo, porque ele aceita que você agregue qualquer coisa. Então se eu quiser colocar chocolate solúvel eu posso, se eu quiser colocar leite em pó, suco concentrado, fruta, tudo ele vai aceitar sem perder o ponto. Então ele é muito bom para rendimento de recheio, fora que o sabor dele também é maravilhoso. Se você quiser usar ele puro, só seguir as instruções que tá atrás. E aqui eu vou fazer ele num jeito mais firme, porque eu vou acrescentar um ganache nele. Então eu vou dar uma modificada na quantidade que eu vou utilizar. Então já tenho um aberto aqui, eu vou pegar ele. Mais alguma pergunta? Não, só o pessoal dando boa tarde. A Alessandra chegou, te deu boa tarde. Boa tarde, Ale. A Sidneia. Ó, então eu vou lá, ó. Vou pegar aqui minha balança. Vamos pra aí. Conhecer a cozinha aqui. Ó, vou pegar minha balança. Deixa eu pegar um potinho separado pra me pesar. Já pego o leite. Vou pesar o meu pó separado, porque eu não bato ele junto. Ó, normalmente eu faço essa receita com 350 do pó, do preparo, para 500 ml de leite, mas vai ser muito recheio para a quantidade de bolinho que eu tenho. Eu tenho 4 bolinhos, então eu não vou fazer esse excesso de recheio. Mas a receita pode anotar aí, ó, 350 gramas do pó para 500 ml do leite. Eu vou fazer a metade dessa receita. Então de 350 gramas, eu vou colocar 175. Tá certo, né? Metade é 175. R$175 do pó. E o leite eu já posso colocar na minha batedeira. Ao invés dos 500 ml, grama é a mesma coisa, tá? Então tanto faz eu utilizar 500 ml como 500 gramas de leite. Vou usar só 250 porque eu quero fazer meia receita, porque eu só tô com 4 bolinhos pra não sobrar muito recheio, tá bom? Então vou colocar aqui 250. Ui, já passei. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Aí. Então 250 de leite. Vou acrescentar, ó, uma quantidade
Antes eu misturo na mão, antes de eu levar pra batedeira, pra ele não voar muito pó. Eu só não coloco todo de uma vez pra ele não criar grumos. Aquelas bolinhas tipo um pelotão, sabe? Então primeiro eu vou misturando aqui, ó. Porque se eu levar direto na batedeira, vai voar muito pó. Pode ser com fouet, o próprio batedor da batedeira, só pra ir incorporando aqui, ó. Antes de você levar pra sua batedeira. E aqui, ó, se você for seguir as instruções que tá atrás da embalagem pra recheio, é só bater 10 minutos que ele vai ficar um recheio bem brilhoso. Mas eu não tenho necessidade de bater tudo isso. Como eu vou fazer pra recheio com ganache, ele nem vai mostrar esse brilho. Então eu vou bater só ao ponto de incorporar bem. Vou trazer aqui pra minha batedeira. Tem gente entrando aí, tia? Tem bastante gente. Ó, vou bater pra ele incorporar bem. Incorporando bem esse recheio. Ele misturou, desligo a batedeira. Aqui, ó, ele vai ficar um recheio mais firme do que se eu fosse trabalhar ele das instruções que tá atrás da embalagem. Porque as instruções que tá atrás da embalagem é pra mim usar ele puro. E aqui eu ainda vou agregar mais coisa. Então se eu deixo ele naquela mesma textura, quando eu agregar creme de leite e o chocolate, eu vou amolecer ele. Então já não é legal. Então aqui, ó, na minha balança, pra minha receita toda, eu uso 200 de chocolate ao leite. Chocolate nobre puro. Mas eu vou colocar só 100, porque eu tô fazendo meia receita, né? Então vou colocar aqui só 100 gramas. Vou levar ao micro-ondas. Vou derreter de 15 em 15 segundos pra mim não queimar esse chocolate. Mesmo que ele demore a derreter, o ideal é que a gente derreta de pouco tempo pra gente não queimar esse chocolate. Ó, parece que nem sofreu nenhum calor aqui, né? Mas é assim mesmo, bem de pouquinho. Fica mexendo até você esfriar esse pote. Não leva ele quente de volta pra lá pra não queimar o chocolate. Aqui é um chocolate nobre, o que eu tô usando é da Cical. Vou colocar mais 15 minutos. 15 segundos. Ou 15 segundos. Ó, dá uma mostradinha aqui, ó, que eu já adiantei pras decorações. Adiantei alguns coraçõezinhos. Um coração maior. O girassol, que eu já mostrei em uma outra live, eu vou ensinar de novo. Ó, agora ele já tá começando a derreter, tá vendo? E aqui, ó, você vai mexendo ele até você esfriar a sua tigelinha. Não leva ela quente de volta pra lá. Enquanto a tigelinha ainda estiver quente, se você for mexendo, ele ainda continua a derreter, ó. Só quando a tigelinha esfriar ao toque da sua mão, quando aqui embaixo estiver friozinho, você leva de novo, pra não queimar esse chocolate. Ó, como ele ainda continua derretendo, mesmo fora do micro-ondas, ó. Porque ainda tem calor na minha tigela, então eu continuo conseguir derreter isso aqui, ó. Isso aqui é chocolate, né? Ó.
Mesmo fora do micro-ondas, olha como ele derrete. Tá quase sumindo todas as bolinhas, ó. E é isso o ideal pra derreter chocolate, pra você não queimar ele, ó. Ó, tá praticamente já sumiu todas as bolinhas, mesmo fora do micro-ondas. Ó, aqui eu já tô com ele bem friozinho ao toque da minha mão, eu posso levar mais um pouquinho. Acho que aqui mais 10 segundinhos já é suficiente, porque ele já tá quase todo derretido. Então, vou colocar aqui 10 segundos. Ó, vou pesar aqui 100 gramas do meu creme de leite. Pra receita inteira, eu coloco sempre 200, que é a quantidade de uma caixinha. Como eu tô fazendo meia receita, tô colocando 100. Então vamos lá, ó, para uma receita inteira, 350 gramas do pó do creme pâtisserie a frio, 500 ml de leite, 200 de chocolate ao leite e 200 de creme de leite. Vou colocar 100 porque eu tô usando meia receita. Deixa eu tirar aqui do meu micro-ondas o chocolate derretido. Ó, como ele derreteu completamente agora. Tá vendo, ó? Sempre a gente vai fazer o derretimento do chocolate assim, ó. Em pouca quantidade de tempo. Por mais que ele vai demorar mais um pouquinho, ó. Mas ele vai ficar bem lisinho. E eu gosto de mornar esse creme de leite antes de misturar, para os dois ficar na mesma temperatura. Então eu vou colocar 20 segundos aqui só pra mornar. Alguma pergunta aí, Ti? Quantas pessoas a gente tem? A gente tem 30 pessoas assistindo. 30. Pede o pessoal compartilhar mais aí pra ter mais gente. Pessoal que puder estar compartilhando pra gente ter mais visualizações nessa live. Ó, vou acrescentar aqui o meu creme de leite. Misturar. Então, usei a mesma quantidade de chocolate, a mesma quantidade eu coloquei de creme de leite. Misturo bem. Quer colocar mais chocolate para ele ficar mais com o sabor do chocolate mais forte? Diminui um pouco o leite quando estiver batendo o pó. Porque aqui você vai dar líquido para o primeiro batimento que você fez, né? Então, ó, vou acrescentar aqui o meu ganache. Aqui, como é para recheio, eu não sei quem tá aí que já viu eu fazendo esse na versão de chocolate branco. Como é para recheio, de chocolate branco eu fui acrescentando aos poucos, pra se ele não desse o ponto de bico, eu não ficar com ele muito mole. Então eu acrescentei aos poucos. Como é para recheio e o necessário aqui não é ponto de bico, eu posso acrescentar inteiro sem essa preocupação. Eu te mostro aqui bem de pertinho quando eu começar a bater, porque muita gente acha, ó, quando a gente começa a bater, ele parece que ele não vai dar certo, ó. É como se ele tivesse, ó, se separando, mas pode continuar batendo. Mistura bem, que ele vai ficar um creme bem incorporado. Deixa eu tirar aqui, pegar um pão duro. Ó, mostra aqui de pertinho. Ó, vou desligar pra mim misturar o que tá em volta. E aqui, lembra quando eu fiz o branco, que eu coloquei o leite em pó? Aqui, como eu tô fazendo ao leite, eu vou colocar ao invés do leite solúvel. Voltou. Tinha caído a internet. Tinha caído? Tinha. Ó, meu chocolate solúvel é 50%. Vou acrescentar 3 colheres bem cheias dele. Pergunta pro pessoal aí se voltou. Voltou, pessoal, que tinha caído.
tá dando pra ver direito. Agora eu não consigo abrir o pote. Minha mão tá lisa. Abre. 3-0 pro pote. 3-5 já. Cuidado, esse pote vai voar todinho aí. Abre aqui pra mim, você. Que minha mão tá muito lisa. Aê. Ó. Vou acrescentar 3 colheres bem cheias do meu chocolate solúvel, 50%. Deixa eu dar uma misturadinha aqui pra não voar pó pra todo quanto é lado. Acho que aqui eu já consigo bater sem voar. Deixa eu desgrudar o que tá na lateral. Ele fica parecendo mousse, ó, bem cremoso mesmo. Tirando o que tá na lateral e vou tornar a bater. Ó, incorporou bem. Mostra aqui de pertinho. Dá pra ver? Dá. Deixa eu ver aqui com pão duro, ó. Ele fica bem firmezinho, bem incorporado. Deixa eu misturar mais um pouquinho. Fazer o recheio. Ah, um detalhe, eu gosto de colocar um pouquinho de essência. Eu ponho uma de avelã, aí vocês podem colocar amêndoas. No branco eu gosto de colocar de baunilha, que aí não briga tanto com o sabor, mas no de chocolate eu gosto da avelã. Então eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos uma colherzinha, uma colher de sopa para a receita que vocês estão fazendo. Como a minha é meia receita, eu tô colocando só meia colher para não ficar um sabor tão forte. Porque a essência de avelã, ela é bem forte. E aí, se vocês quiserem aqui colocar pedaços do avelã também, fica uma delícia. Aproveita que colocou a essência, tritura as avelãs e coloca os pedacinhos fatiados ou triturados. Fica muito bom. Ó, misturei bem. Vamos pra lá, Tica, aí eu mostro de lá. Ó como ele vai ficar, um recheio bem lisinho, ó. Deixa eu ver se consigo levantar mais quantidade. É melhor com pão duro. Deixa eu ver essa colher. Ó. Ele fica um recheio bem firme, tá vendo? Parece um mousse. E aí eu vou mostrar pra vocês, olha o tanto de recheio que me rendeu. Isso porque eu fiz meia quantidade. Imagina se eu faço uma inteira pra 4 bolinhos só, hein? Então aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o corte pra recheio, porque eu não gosto de fatiar pra mim não tirar a estrutura desse bolinho. Alguma pergunta? Ó, Edileuza, a receita que eu tô fazendo é uma receita que eu usei o creme partissier pra recheio.
Então depois dá uma entradinha na live, mas eu usei. Se for uma quantidade que você queira, mais quantidade, eu quis pouco, por causa que eu só tô com 4 bolinhos. Mas geralmente eu passo uma receita inteira, que é 350 gramas do pó, 500 ml do leite, 200 gramas de chocolate ao leite ou chocolate branco, 200 gramas do creme de leite. E aí se você tiver com chocolate branco, coloca umas 4 colheres bem cheias de leite em pó. Ou se você tiver com chocolate ao leite, umas 4 colheres bem cheias de chocolate 50%, o pó solúvel. E a essência eu gosto, quando é de chocolate, eu gosto da de avelã. E quando é o de chocolate branco, eu gosto da de baunilha, que é só pra dar um sabor a mais. E ele vai ficar esse creme bem saboroso. E aqui, ó, na hora de eu fazer o recheio, eu viro a parte de trás, pra mim não mexer na estrutura da lateral desse bolinho. Pego um cortador redondo, marco o centro dele, ó, afundo cortando, girando, pra me marcar aonde eu vou rechear, ó. Eu vou lá dentro pegar uns pratinhos que eu já pego o bico de confeiteiro. Só um minutinho que eu vou lá em Nárnia buscar, porque lá tem coisa. Você tava mexendo no meu recheio? Tô cuidando do que eu vou comer já já. Ah, entendi. Ó, os pratinhos, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, se for pra venda, pode colocar naqueles pratinhos de isopor ou umas bandejinhas que tem de papelão, que elas são bem fininhas, que tem todos os tamanhos. Porque aí vai ser mais fácil, ou pra você colocar numa caixinha, ou pra você embalar no saquinho de celofane. Porque esses daqui já não são pra venda, né? Já não fica uma coisa bonita pra fazer uma revenda. E esses pratinhos de papelão, ou aqueles isopores bem fininhos, eles são super baratinhos. E aí você consegue comprar sem ter custo tão alto. Deixa eu pegar aqui o saco de confeiteiro e um bico. Ó, eu vou utilizar o bico 1M. Colocar aqui dentro do meu saquinho. Vou pegar um saquinho que tá com um buraco maior, que esse é pra bico pequeno. Eu gosto desses saquinhos que a gente consegue aproveitar ele mais vezes do que aqueles transparentes fininhos. Esse você consegue utilizar mais do que uma vez. Ó, marquei aqui, eu venho com uma faquinha e faço o corte, ó. Com a faquinha meio de lateral, tá vendo? Tiro essa tampinha e aí eu vou cavucando aqui dentro, ó, pra tirar um pouco desse miolo, ó. Aqui, você pode utilizar também essa sobra de bolo pra fazer pop cake, os picolé que eu falei, pra várias outras coisas. Não vai perder isso aqui. E eu gosto de trabalhar com a massa de cupcake porque ela já tem a umidade própria da massa. Então eu não tenho necessidade de umedecer mais aqui, ó. Então, fiz um buraco bem grande. Pôr em outro pratinho, que eu vou deixar isso aí só pra colocar os miolinhos. Ó, fiz esse buraco bem grande no centro. Vou colocar meu recheio na minha manga de confeitar. É mais fácil com uma manga do que vir colocando com colher, tá? Olha que delícia. Acrescento aqui na minha manga e vou preencher aqui o miolo. Então fica uma quantidade bem generosa de recheio aqui dentro. E acerto aqui, ó, tiro, só a tampinha eu vou colocar de volta. Então vem aqui e fecho, que aqui é a estrutura para me cobrir o meu bolinho. Isso eu vou fazer com todos os outros, ó. Vou tirar
Primeiro eu fiz a marcação, né? E depois essa marcação ela me serve, ó, porque ela cortou a lateral. Então vai ser mais fácil pra mim tirar aqui esse miolo, ó. Então se você quiser fazer esse recheio mais molinho pra quando a pessoa cortar, fazer tipo aquele bolo vulcão, né? Escorrer, também fica legal. Quer continuar a cobertura aqui na parte de cima? Também fica legal. Então, ó, meio pacote de cupcake me rendeu esses 4. Um pacote inteiro vai render 8, às vezes até 9, depende da quantidade que você coloca. A minha forminha, ela tem 10 por 5 de altura. Eu coloco 200 gramas pra colocar pra assar. Eu gosto de pesar pra ficar mais padrão, na hora que ele assar, subir todos mais ou menos da mesma altura, tá? Na verdade, quase tudo que eu faço pesado, né? É muito difícil eu não pesar alguma coisa. Ó, tiro bem o miolinho pra me fazer o preenchimento. E fecho. O que vocês estão achando? Fácil, né? E essa maneira de rechear muito mais fácil do que se a gente quiser ir fatiando ele recheando, né? Porque ele vai ficar com a estrutura certinha dos lados. A gente não mexe na estrutura dele. Então a pasta vai ficar perfeita quando a gente cobrir. Como essa massa ela já é bem úmida, eu nem umedeço, porque vai bastante recheio. A massa já é bem úmida, eu nem umedeço. Mas se vocês quiserem molhar um pouquinho aqui, também pode. Ó, fiz todos os recheios. Com a bundinha de trás eu fiz, viu? Porque é onde vai ficar o fechamento. Eu acho que eu vou colocar um como cobertura pra vocês verem. E a gente coloca a pasta por cima. A pasta, nesse caso, seria a mesma coisa como se a gente estivesse trabalhando no bolo de chantilly. Eu não posso colocar a pasta muito antes aqui em cima, porque senão a pasta vai começar a derreter. Porque o recheio, ele solta água, né? Ele é um recheio úmido. Então ele também vai amolecer a minha pasta americana. Caso eu faça o recheio como cobertura também e queira fazer decoração com pasta americana, se for pra entrega, né, eu tenho que deixar pra colocar a decoração bem próximo da hora da minha entrega. Então aqui, ó, posso usar também como cobertura, que ele também dá ponto de bico, ó. Deixa eu levar esse recheio pra cá. Ó, eu já vou até colocar a decoração em cima, pra vocês verem no fim da nossa live como ele fica querendo dar uma minadinha de água na nossa pasta americana quando a gente faz decoração com pasta. Aqui poderia colocar fruta, se não quiser colocar a pasta americana. Ó, vou colocar um nomezinho que eu cortei aqui com um cortador, ó, escrito Te Amo. É umas letrinhas que eu cortei com cortador assim, ó. Ele vem um kitzinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Como o foco hoje é Dia das Mães, então a gente tá com bastante coração, bastante eu te amo. Ó, num pratinho bonitinho. Esse daqui eu só conseguiria fazer a entrega dele em caixa. Eu não vou conseguir fazer no saquinho de celofane como eu falei pra vocês. Aqui eu teria que fazer na caixa mesmo. Vou colocar ele aqui de lado pra gente fazer a decoração com as pastas agora. Alguma pergunta, alguma dúvida? O que vocês estão achando? O pessoal vai gostando. Chegou uns coraçõezinhos aqui. Ai, que legal. Mostra depois tudo que você utilizou. Pro recheio,
só utilizei esse creme que é maravilhoso, com leite, chocolate, creme de leite, chocolate solúvel. Eu vou deixar a receita depois nos comentários, tá bom? E pra massa eu utilizei essa massa do Red Velvet da Arcolo, seguindo as instruções detrás da embalagem. Então depois eu vou deixar a receita por escrita nos comentários, tá? Então aqui, ó, pra me fazer decoração com pasta. Ixi, já me melei toda de recheio aqui. Quando eu falo que eu sou atrapalhada, ninguém acredita. Eu não sei onde eu encontrei, mas eu me melei inteira. Ó, vou pegar o meu bolinho, vou passar soft brilho em cima dele pra me fazer a cobertura da pasta americana. Então vou pegar aqui o soft brilho, colocar na superfície e eu gosto de espalhar com a mão pra me ver a quantidade que eu tô colocando pra mim não deixar tanto excesso. Só não coloco a mão dentro do pote, tá? No bolinho, só que eu espalho com a mão. Ó, esse bolo fica bem pesadinho. Quando a gente terminar ele, eu vou pesar um pra vocês verem como é que fica ele recheado e com pasta. Eu devia ter pesado um sem recheio também, pra vocês verem. Mas sem recheio ele tem em torno de umas 200 gramas, porque é o tanto que eu coloco pra assar. Mas aí ele perde um pouquinho de líquido, né, conforme ele assa, e ele fica um pouquinho mais pesado do que 200. O bolo em si ele deve ter umas 180, eu vou pesar ele depois completo, com recheio e com pasta, tá? Deixa eu tirar aqui esses bolos. E aí eu vou cobrir com pasta americana. Deixa eu ver que cor que eu começo aqui. Vou fazer... Deixa eu ver uma decoração. Vou cobrir esse daqui primeiro de... Ah, tem uma legal. Vou cobrir de branco, ó. Sim, pode usar essa massa da Arcolo de cupcake para fazer bolo grande também. Ele tem uma umidade própria, fica uma delícia. Ó, tira a pasta da embalagem. Quando a gente tira da embalagem, ela tá assim quebradiça, então a gente vai precisar sovar essa pasta pra gente trabalhar com ela. Eu vou trabalhar em cima desse tapete de silicone, por isso eu não preciso passar nada na bancada. Só tiro a pasta da embalagem e sovo bem, ó. Vou sovar bem essa pasta para ela ficar uma massa bem elástica. A pasta que eu tô utilizando é a Dark Color, na cor branca. Se eu quiser fazer a coloração sempre com corante em gel. E a gente já tem ela já tingida também na embalagem de 500 gramas, ó. E aí a gente tem 20 cores se for já tingidas, tá? Então vou terminar de sovar aqui. Sovei. Vou abrir com esse rolinho de polietileno. Uma espessura mais ou menos de 1,5 mm. Ó, sempre vai puxando a pasta do centro para as pontas, ó. Para o meio não ficar mais grosso do que as pontas. Então, do meio para as laterais, você puxa essa pasta. Que aí vai ficar toda a pasta da mesma espessura. Vou cobrir este bolinho. Ó, trago aqui pra cima do meu bolinho, coloco a minha pasta. Colo primeiro a parte de cima e essas bordinhas, ó. E depois eu tiro as preguinhas. No bolinho menor, faz menos preguinha, então é mais fácil de retirar, ó. Do que quando eu cubro o grande, que eu sempre mostro pra vocês. Quem nunca viu eu cobrindo o maior,
Dá uma entradinha no Face da Arcola ou no meu, Tatiana da Silva, que tá lá salvo. Várias outras lives e vocês vão conseguir ver cobrindo bolos maiores. Os menorzinhos eles fazem menos preguinha, é mais fácil de cobrir, ó. Vou passar o alisador nas laterais. Ó, aquela marcaçãozinha que fica, ó, por causa da tampinha que a gente tirou, fica na parte de cima e geralmente na parte de cima a gente sempre vai colocar uma decoração. Então por isso que eu gosto sempre de abrir por cima do que fatiando. E ele fica até com mais quantidade de recheio, né? Porque a gente preenche bem o meio dele. Ó. Afino a parte de baixo com o alisador. E com uma estequinha eu venho cortando, ó. Vou tirar o excesso da minha pasta com a estequinha. Vou levar de volta pro meu pratinho, pra minha bandejinha. Eu tirei da bandeja, por quê? Porque o meu prato, ele tem bordinhas. E aí ia ser ruim pra me cobrir. Aqui tem dois. Mas, hein? Aqui ia ser ruim pra me cobrir por causa das bordas do prato. Mas se eu tivesse trabalhando com um pratinho já mais reto, eu já cubro já dentro desse pratinho. Eu não preciso tirar, eu só tirei por esse motivo. Então, ó, posso fazer um acabamento em volta. Eu vou fazer aqui com esse molde que eu quase não uso. Só todo dia. Fazer esse acabamento com rosa em volta. Pode fazer tirinhas, cobrinhas, qualquer coisa, só pra fazer um acabamento na parte de baixo. Alguma pergunta, tia? Não? O pessoal é bem concentrado aqui, né? Todo mundo prestando atenção, né? É, tem bastante coraçãozinho. Ó. Então, vou fazer uma cobrinha. Quando a gente trabalha com molde de silicone, a gente não precisa passar nada no molde. Só colocar dentro a pasta americana. Eu gosto só de passar gordura na minha mão, aquela gordura comum, vegetal, que vende no mercado na parte da geladeira. Só pra não ficar pegando a pasta na minha mão conforme eu vou apertando ela dentro do molde, ó. Vou tirar aqui de dentro do meu molde. Fazer mais um, que eu acho que só um, ele não cobre a superfície da lateral inteira. Faço uma cobrinha porque é o tanto de pasta que já cabe no meu molde, então vai facilitar na hora de eu fazer essa aplicação, ó. Dou uma apertadinha pra pegar o formato. E tiro o modelo do molde, ó. Vou passar colinha de CMC, é aquele CMC que vem em pó e diluído com água ele vira esse gel. Então esse pozinho eu misturo uma colher de café para 50 ml de água e ele vira esse gelzinho aqui, ó, que eu uso para colar os detalhes. É só deixar ele hidratar sozinho, que aí ele vai virar esse gel bem lisinho. Passo a colinha aqui em volta. E vou colar meu acabamento. Ó que fofinho que fica com o acabamento. Vou colar aqui o outro pedaço do meu acabamento. E vou cortar o excesso. Só com o acabamento eu já acho que ele fica muito bonitinho. E aí, ó, eu adiantei esse coraçãozinho aqui, ó, que eu espetei ele no palito porque eu vou tanto poder deixar ele em pé, vou até diminuir esse palito, ou poder deixar ele deitadinho aqui em cima, ó. Mas eu fiz branco pra ficar da cor do bolo, porque a gente vai revestir ele com flores. Deixa eu diminuir esse palito pra me mostrar pra vocês. Então, ó, eu tenho esse moldezinho de flor. Dentro dele eu posso fazer
florzinhas com qualquer um dos tamanhos. Ó, vou fazer umas flores menores. É a mesma coisa o molde, ó. Só coloca dentro, aperta e já tira no formato. Esse molde, ele é muito bacana e é uma coisa que você usa muito. Então, flor não é desperdício comprar. Quando é moldezinho assim, ó, é legal dar uma apertadinha assim, ó, nas laterais, porque ele se solta e aí você joga pra fora sem deformar o que você tá fazendo, ó. E aí ela fica essa flor bem levantadinha, tá vendo? Deixa eu pegar um pedacinho de pasta rosa lá pra pink, né, pra destacar. Ó, eu guardo as minhas pastas assim, ó, em potinhos etiquetados, que eu acho mais fácil a conservação dele e se mantém macia pra você utilizar várias vezes. E mesmo estando dentro do potinho, eu coloco sempre dentro de um saquinho, que é pra manter ela macia e não ter perca. Então aqui, ó, vou fazer misturando rosa com pink. Ó, vou fazer 2 tamanhos. Só dá uma soltadinha na lateral que ela solta mais fácil da forminha, ó. E aí não deforma o que você estiver trabalhando. Sempre quando for um moldezinho que tem muito detalhe pra dentro, ó, solta primeiro as laterais pra quando você desenformar, você não deformar o formato. Deixa eu fazer uma menorzinha rosa também. E eu peguei lá dentro também, ó, o roxo Halloween. O roxo Halloween, ele vem nessa tonalidade aqui, ó. E eu já tenho um pedacinho mais claro, que foi uma que eu tinha clareado com branco. Se não quiser comprar ela já tingida, pode comprar branca e fazer a coloração sempre com corante em gel, ó. Essas florzinhas eu esqueci de adiantar. Cortei os coraçãozinhos e esqueci das flores. Que eu gosto sempre de mostrar uma pra vocês e já ter algumas adiantadas pra mim não ficar aqui tirando um monte de coisa do molde, pra não ficar cansativo pra vocês. Mas hoje eu esqueci das florzinhas, lembrei só dos coração e do girassol. Ó. Tirando. Deixa eu ver se essa quantidade de florzinha que eu tirei é suficiente, mas viu como é bem rapidinho pra gente trabalhar com moldes. E aqui eu vou pegar uma pasta verde. O pessoal estão socializando aí pelo grupo, uma conversando com a outra. Ó. Aqui é um verde claro também. A pasta verde, ela vem nesse tom de verde e eu misturei com um pouquinho de branco e fiz esse verdinho mais clarinho. Então eu vou fazer só coxinha, achatar, pode ser também com cortador de folhinha. Aí vocês só cortem, se ela já for com marcador não precisa marcar. A minha, como eu tô fazendo na mão, ó, tô fazendo coxinha, marco o risquinho do meio e faço os risquinhos da lateral, ó. Vou fazer algumas assim pra me intercalar no meio dessas florzinhas. Ó. Fácil, fácil, né? Mesmo se a gente não tem cortadores, a gente pode fazer as folhas fazendo coxinhas achatadas, ó. Fazer só mais 2, eu acho que já vai ser suficiente. Coxinhas achatadas, marco o meio e as pontinhas.
Pessoal que entrou depois, essa semana tá toda voltada para o Dia das Mães. Então amanhã a gente vai trabalhar com renda flex. Tá bem legal a aula de amanhã. Ontem a gente fez uma bolsa comestível. Quem não assistiu, quiser olhar no Face, tá salvo. E hoje são os mini bolos. Ó, vou passar a cola aqui, ó, na parte de cima inteira do meu coração. E venho colando as flores, ó, conforme eu achar melhor, ó. Vou espalhando elas aqui em cima. Aonde tiver espaço, ó, eu vou encaixando. Deixa eu fazer aqui uma menorzinha rosa. Tá dando pra ver de pertinho, Tio? Tá. Ó, vou encaixar uma menorzinha rosa aqui. Uma menorzinha pink nessa pontinha. E tá vendo essas lateraisinhas aqui ficaram sobrando, ó, eu vou encaixando as folhinhas, ó. Ó. Posso encaixar uma folhinha aqui nesse meio, ó. Passa a colinha aqui, ó. Encaixa uma folhinha em pezinha. Deixa eu diminuir o tamanho dessa daqui, ó, pra ela encaixar nessa partinha branca que a gente tem aqui do lado, ó. Fiz uma menorzinha agora, uma coxinha menorzinha. Encaixo aqui do lado. O que vocês acharam dessa? Facílimo. Ó. Aqui eu fiz também com molde de silicone, porque eu tenho esse molde aqui. Mas se vocês quiserem fazer com cortador, também fica legal, ó. E aqui eu tanto posso colocar ele em pezinho aqui, ó. Como eu posso colocar deitadinho aqui, ó. Tirar o palito e fazer deitado. Fala aí vocês como que vocês gostam mais. Deitado ou em pé, que eu vou fazer conforme vocês decidirem. Deitadinho eu tiro o palito e deixo assim. Em pezinho eu deixo ela espetadinha aqui, ó. Como que vocês gostam mais? Fala aí, gente, pra gente mudar aqui a posição. Deitado ou em pé, como que vocês gostam? Deixa eu guardar aqui as minhas pastas. Ó, e conforme eu tô usando, eu deixo aqui dentro, ó, só pra não ressecar. E depois eu tiro e coloco nas embalagens. O pessoal tá gostando mais deitado? Deitado. Então eu vou tirar o palitinho aqui, ó. Tiro o palitinho e vou deitar. Minha patroa também gostou mais deitado. Ontem, quando eu mostrei pra ela, ela falou, acho que deitado fica mais bonito. Todo mundo gostou. Ó, a maioria das pessoas gostou deitado. A Amanda pediu pra pôr em pé. Ó, eu vou colocar o que a maioria pediu, hein? Vou colocar A Alessandra deitado. também queria ver em pé. Mas aí, quando vocês montar o de vocês, vocês decidem como que vocês vão gostar mais, do jeito que vocês vão deixar. Eu acho que Parece que o deitado ganhou, né? tá meio com empate aqui, hein? Ah, tá empatado? Mais ou menos aqui. Mas eu dei a opção dos dois, né? Então, quando vocês montar o de vocês, vocês deixam deitado ou em pé. Ó. Viu que fofinho agora pro Dia das Mães? Manda os coraçãozinhos pro meu bolinho, pra gente passar pra próxima decoração. Deixa eu lavar minhas mãos. Agora, ó, a cor que eu vou utilizar aqui, a Arcolo não tem mais, saiu de linha, que é o coral. O coral saiu de linha, impressão minha? Acho que saiu de linha. Rosa, me dê certeza, o coral saiu de linha, né? A Rosa vai responder aí depois. Mas eu acho que o coral Liven saiu de linha, se eu não me engano. Mas como eu ainda tenho ele aqui em casa, eu vou utilizar ele. Saiu sim, ó. O coral saiu de linha, tá, gente? Mas eu já, como eu tenho ele aqui, eu vou utilizar ele. Mas aí vocês podem fazer a mistura com laranja e um pouquinho de vermelho pra chegar nesse tom, se vocês quiserem esse tom meio coral. Faz com corante laranja e um pouquinho de vermelho pra chegar nesse tom.
Eu acho essa cor muito bonita, mas a Arcola acabou tirando de linha, tá? Então, ó, vou passar o soft brilho em cima do meu bolinho. Aqui eu vou fazer um vasinho de girassol, ele fica maravilhoso. Vocês vão ver só como ele fica uma ideia bem legal. Vou passar aqui o soft brilho, espalhar. Eu gosto de passar com a mão, porque eu consigo sentir a quantidade que eu tô colocando. E é mais fácil pra me espalhar nas laterais. Eu só não coloco o dedo dentro do pote pra mim não estragar o que eu já tenho, né? Eu também acho coral lindo. Pena que saiu de linha. Ó. Aqui eu vou fazer como se ele fosse um vaso. Então é aquele vaso meio alaranjado. Só que a cor do coral, eu acho que ainda tá muito laranja pro que eu quero. Então eu vou tirar um pedaço do laranja e colocar um pedacinho do marrom no lugar, ó. Só pra mim deixar uma tonalidade um pouquinho mais puxada para aquela cor de telha. E vou misturar, ó. Percebe que mesmo quando eu não sovo na bancada, eu vou girando na minha mão para não incorporar ar aqui dentro, ó. Ó, eu tô matando um pouco do laranja com marrom, que é pra deixar uma cor assim mais tom de telha. A Amanda tá perguntando se você fez o bolo conforme as instruções da embalagem. Amanda, normalmente na embalagem pede pra colocar a massa e acrescentando os ovos devagar, né? Um processo um pouco mais demorado. Se você quiser fazer assim, pode. Se você quiser misturar tudo de uma vez na batedeira ou na mão também, que até misturando na mão a gente consegue, pode também. Eu nunca segui as instruções de trás de ir colocando aos pouquinhos. Sempre coloco tudo de uma vez na batedeira e bato de uma vez. Sempre dá super certo, tá? Ó, tá vendo que eu matei um pouco da cor do meu laranja? Vê se dá pra ver a diferença de cor, Ti. Deixa ela paradinha aí. Ó. Dá. Coloquei o marronzinho pra matar um pouco da tonalidade do laranja, né? Que é o coral. E o coral, se vocês quiserem, faz com corante laranja e umas gotinhas de vermelho que você consegue chegar nesse tom. Tá certo? Aqui eu já sovei ela, vou abrir pra cobrir o meu bolinho. Eu acho lindo esse de girassol, fica bem legal mesmo pro Dia das Mães, ó. Abro. Essa mistura de cores eu também acho bem legal vocês fazerem teste, treinar. Isso daqui a gente volta pra época da escola, né? Cores primárias, secundárias. Então a gente consegue fazer bastante mistura de cores pra gente ir modificando as cores que a gente já tem, ou acrescentando cores novas. Então dá pra fazer uma paleta de cores. Rosa tá dizendo que tem o líquido gel marrom telha. Aí, ó. O marrom telha fica nessa tonalidade rosa. Ó, vou cobrir. A Rogéria disse que fez essa massa ontem também. Ela misturou tudo de uma vez e deu certo. É, eu sempre misturei tudo de uma vez. Ó, vou tirar as preguinhas. As preguinhas aqui no bolinho pequeno é super rapidinho. Não é como o grande que faz aquele monte de preguinha e te dá mais dificuldade pra tirar. Aqui é super facinho, ó. Que as preguinhas são bem pequenininhas, porque o bolo é baixinho, né? Se eu tivesse esse mesmo tamanho de bolo, mas num bolo alto, já daria dificuldade, tá? Vou vir com o alisador. Alisar as laterais. E aqui, como eu vou fazer um vasinho de girassóis, a gente vai fazer uma bordinha na parte de cima, que é pra parecer um vaso mesmo, tá? A Rosa tá rindo de você e falou, faça o teste. Nunca tentei com telha. Vou fazer mesmo.
É que eu faço tanta mistura de cores, às vezes eu tô com alguma pasta já na mesa, pra mim não ir pegar outra, eu coloco corante nela, misturo pasta com pasta. E aí eu vou fazendo tonalidades. Isso é legal também pro pessoal que tá em casa, às vezes aproveitar o que já tem, né? Mas se a gente já tem o telha, é muito mais fácil do que eu tentar fazer o coral primeiro com vermelho e laranja e depois acrescentar o marrom. Coloco só o telha de uma vez, né? Ó, vou tirar aqui o excesso. Deixa eu acertar aqui a parte de baixo que ficou com um pedacinho de pasta. Vou levar pro meu pratinho de novo. Lembrando que eu não tô cobrindo direto no pratinho, porque o meu pratinho, ele tem essas bordinhas altas. E aí fica ruim de cobrir pra me cortar o excesso aqui, tá? E aí com a sobra da minha pasta, eu vou fazer uma bordinha aqui na parte de cima. Que é pra mim fazer como se fosse um vasinho mesmo, ó. Então eu vou dar uma ressecadinha com pó do CMC nessa pasta, pra ela ficar mais durinha, porque eu vou deixar ele levantado. Deixa eu tirar um pouco que eu coloquei excesso aqui. Ó, então o CMC aqui ele vai me ajudar a ressecar essa pasta, pra ela ficar mais firme. Tira a umidade dela, né? Misturo. Pessoal, hoje tá sem dúvidas. Ou eu tô explicando muito bem, ou vocês estão muito concentrados, ou estão muito espertas, que já estão sabendo de tudo, sem perguntas hoje. Qual das opções é a válida? Olha o que eu consegui fazer, ó, no forno, tirando os bolinhos. Eu só me machuco. Eu vou ter que fazer bolo com a proteína em volta. Ó, vou fazer uma cobrinha. Que eu vou colocar aqui na parte de cima, ó. Então eu preciso mais ou menos que a minha cobrinha esteja esse tamanho. Abrir. Abre meia grossinha, não afina muito essa tirinha, tá? Deixa ela meia grossa, pra ela ter... A Maria Sena tá concentrada. Ah, tá concentrada? É. Vou tirar uma tira. Aqui eu tô tirando a olho, mas vocês podem medir com uma régua ou tirar com aquelas carretilhas que eu tenho, mas quase nem uso. Tudo que eu vou fazer eu corto a olho. Cara, que disse que você explica maravilhosamente bem. Obrigada. Ó, vou tirar aqui os excessos. E vou passar a cola na parte de cima desse bolinho, ó. Bem aqui nessa bordinha. E aplicar essa tirinha. Ó, eu vou passar um pouquinho do meu açúcar impalpável, ó. Pra mim poder enrolar. Aqui é o açúcar impalpável numa trouxinha, tá? Que aí eu também consigo... tá concentrada. Quem? A Nani. Tá concentrada, Nani? Ó, eu consigo enrolar sem uma parte grudar na outra. E aí eu trago aqui na ponta do meu bolinho, passando mesmo, tá? Pra parte de cima. E vou enrolando em volta, ó. Deixa passando essa bordinha aqui mesmo. E aqui atrás eu vou cortar o excesso com uma tesourinha. Deixa eu ir acertando aqui no meu bolinho. Passando o dedo pra tirar o açúcar que eu coloquei.
certo? Essa sobra de pasta que eu tenho, olha o que eu vou fazer com ela. Tenta deixar aqui, ó, bem toda na mesma posição, ó, pra não ficar um pra dentro, um pra fora. Depois que a gente coloca o girassol, também dá uma tampada, quase não vai mostrar, tá? E aqui, ó, essa sobra da minha pasta, eu vou fazer uma bolinha, vou achatar essa bolinha e vou colar ela aqui no meio, ó. Porque ela vai ser a base para pro meu primeiro girassol e depois em volta dele eu venho colocando o restante, tá? Esse vai ficar mais alto saltado no meio. A Nani quer que você explique de novo a cola que você fez. A colinha, Nani, é uma colherzinha de café do pó do CMC para 50 ml de água. É só você misturar os dois, deixar hidratar, porque quando ele mistura ele não se dissolve por inteiro, deixa hidratar sozinho que ele vai ficar essa colinha bem líquida. Essa cola pronta, ela tem validade de 15 dias, tá? Então se você não usa muito, faz metade dessa receita para você não perder cola, porque senão ela começa a mofar, começa a criar fungos, bactérias, então só 15 dias, tá? A durabilidade. Ó, aí eu fiz os girassóis e guardei aqui nesse meu potinho, que é o que eu uso de transporte pra ovo, tá vendo? Que eu faço transporte quando eu levo pras aulas, eu levo meus ovos aqui dentro. Mas se vocês não tiver, pode ser a cartela do ovo mesmo, tira os ovos e usa ela como base. E aí eu usei esse cortador de girassol da Blue Star. Coloquei um pouquinho de CMC na minha pasta amarela. Ó, aqui eu tô com ela pura, mas é mais pra me mostrar pra vocês, tá? Então eu coloquei o CMC, misturei. A gente tá perguntando se é 15 dias fora da geladeira. Isso, fora da geladeira. A durabilidade vai ser a mesma coisa, tanto dentro quanto fora. Não tem necessidade de manter dentro da geladeira, tá? Ó, cortei. A Alessandra disse que tá concentrada. Marquei. Que hoje ela tá só escutando porque ela tá confeitando um bolo. Ah, entendi. Então vai acompanhando aí, Alessandra. Ó, eu cortei assim e coloquei pra secar aqui dentro, ó. Com CMC pra secar mais rápido, né? E aí deixei secando aqui, que elas já ficaram assim todas curvadinhas. Os miolinhos dela, com a pasta marrom... Ui, Deus, aquela já era. Ó, vou sovar a minha pasta marrom. Aqui é a minha chocopasta que eu usei na aula de ontem. Então ela tem esse marrom bem marrom. Deixa eu passar uma água na minha mão, que tá cheia de pasta já colada. Eu tenho a mão super quente, então conforme eu vou trabalhando com a pasta, eu tenho que ficar toda hora lavando as minhas mãos, porque elas ficam querendo derreter na mão. E também eu gosto de passar um pouquinho da gordura vegetal, ó. Eu passo como se fosse pra untar a minha mão, pra ela não ficar pegando muito. E aqui eu vou fazer, ó, os miolinhos, bolinhas. E aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente marca esse miolo, tá? Então eu vou fazer algumas bolinhas. Nem sei quantos girassóis vai caber nesse bolo. Vou fazer alguns aqui pra ver se a gente vai utilizar todos. Acho que não vai chegar a usar todos, não. Essas forminhas pra bolo, pra esses mini bolo, é bem baratinha, tá? Se eu não me engano, eu paguei R$6 na minha, em cada uma. Eu tenho, acho que 5, né, forminhas. 4 ou 5, não tenho certeza. Ó. E faz tempo que eu comprei e eu uso bastante. Eu achei que foi uma aquisição boa. Ó. Pra fazer o inventário das coisas de confeitaria aqui vai demorar uns 2 dias, mais ou menos. No meu armário de Nárnia. É. Ó, aqui eu vou pegar uma peneira. Vou colocar dentro, ó. Apertar, que ela já sai com essa marcação aqui, ó, de dentro da peneira, tá vendo? Mostra bem de pertinho, dá pra ver os triângulos dentro? Não foca. Não tá focando? Deixa eu colar aqui pra ver se foca. Que aí fica maior o desenho, talvez foque. Ó, vou colar aqui dentro. Colar o primeiro aqui, ó, ver se foca aí de perto. Ó, e eu vou fazer isso com todas as bolinhas, tá? Só vou colocando aqui dentro da peneirinha e marcando, ó. Coloco, aperto, tiro do dedo, coloco, aperto, tiro do dedo. E aí todos vão ficando com a marcação do miolinho.
E aí eu venho aqui dentro, ó, do meu girassol e colo o miolo marrom. Ó, a Silvana disse que deu pra ver e a Carla tá perguntando qual que é o tamanho da forminha. Da do girassol ou do bolo? Não, do acho que é do bolo bolo. é 10 centímetros por 5 de altura. É mais difícil de achar por ela ter 5 de altura. Geralmente a de 10 centímetros você encontra fácil. A 10 por 10, né? Mas a com 5 de altura é um pouquinho mais chatinho pra encontrar. Mas acha. Também tem bastante site que faz venda, né? Dessas coisas de confeitaria. Ó, colei todos os miolinhos. Depois que eu colei a do meio, eu vou vir, ó, colando a das laterais, ó. Então, essa não tem o miolo. Ó, eu encaixo ela, ó, de ladinho aqui, ó. Por isso que eu deixo a do meio mais saltadinha pra cima, ó, pra mim conseguir preencher melhor o espaço. Ó, a Linda Passando pediu pra a você cordinha. mostrar a forminha de novo do mini bolo. Aqui, ó. 10 centímetros de largura e 5 de altura. Ó, aqui eu usei 3, 6, 7 girassóis pra compor esse bolo. E aí eu posso fazer umas folhas. Vou pegar aqui a minha pasta verde. Ó, a Rogéria tá perguntando se pode fazer dentro do girassol com brigadeiro. Pode também, seria legal, ia ficar bem gostoso. Pode sim. Ó, e aí pode fazer umas folhinhas, ó. Eu tenho até um cortador de folha, mas eu não vou lá em Nárnia procurar agora, não. Eu vou cortar aqui na mão mesmo. A Valdilene chegou te dando boa tarde. Boa tarde, Valdilene, tudo bem? Tá atrasada hoje. Ó, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz as pequenininhas, que eu não vou lá dentro procurar o meu cortador agora, tá? Pode fazer coxinha achatada. A Tânia tá dizendo que ela achou na loja Santo Antônio. Aí, pessoal, vão aproveitando as dicas das colegas pra ver aonde é mais fácil vocês acharem. Aqui eu tô fazendo só, ó, coxinha achatada. E vou fazer aquele mesmo processo de marcar o miolo. Pra mim usar como a folha entre os girassóis. Ó, só marquei. E aí eu posso vir aqui, ó, colando, intercalando aqui, ó, entre cada girassol, uma folhinha. Que é pra tampar esses espaços que foram sobrando, tá vendo? Pra não ficar mostrando a parte de dentro. E aqui também, ó, entre um girassol e outro, coloca um em pezinho assim, ó. Pode ser com um cortador de folha ou com as coxinhas que eu fiz, ó. Tá vendo, ó? Entre um e outro também coloco uma folha em pé. E isso do bolo, ó. Uma em cada buraquinho. E aqui, ó, mais duas, tá vendo? Pode ir dando movimento nessas folhinhas, ó, se você quiser apertar, dar uma viradinha nelas, ó. Dá movimento nelas, joga pra trás, pra frente, deixa em pé, o jeito que vocês acharem melhor. Tá vendo? O que vocês acharam dessa? Ó, os girassóis é bom que se vocês quiserem fazer vários, depois vocês encaixam um dentro do outro, ó, e guardam em caixinha, pra quando vocês quiserem utilizar em outros bolos, vocês já terem prontos. Caso vocês recebam muitas encomendas, né, desse bolo e já quiser deixar alguns girassóis já adiantado pra depois você não precisar estar fazendo. Deixa eu tirar agora esse espaço daqui pra gente ir pra próxima decoração. Ah, esse daqui é bem legal. Eu acredito que bastante gente tenha dúvida. Vocês já viram aqueles bolos que é o bolo coberto e ele é aberto o miolo dentro pra como se tivesse alguma coisa saindo de lá. Vamos supor, você quer colocar um palhacinho em pé. Você rasga a parte de cima da pasta e o palhacinho tá lá dentro, parecendo que ele abriu o bolo e saiu pra fora. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso agora, tá? Só que aí eu vou fazer com coraçãozinho porque é Dia das Mães, então é o foco. Ó, então eu vou passar o soft nesse também.
Coloco o soft brilho e espalho. Vou espalhar com a mão, que eu prefiro. Pessoal que puder ir compartilhando, para mais pessoas ter acesso a essa live. Ó. Passo soft brilho no bolinho inteiro. Espalha bem. O hábito de lavar as mãos que todo mundo tá cobrando, a gente já tem, né? Que mexe com a confeitaria. Então a gente já tá no lucro. Esse negócio do coronavírus, que toda hora tem que estar lavando a mão, na confeitaria é o que a gente mais faz, né? Ó, vou cobrir esse daqui e vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra fazer aquele efeito de como se tivesse rasgado a parte de cima do bolo pra ficar aquele aspecto aberto em cima. Então eu vou sovar primeiro uma pasta pra me cobrir a parte de cima do meu bolo. E eu vou fazer isso com uma pasta super fininha, tá? Porque pra não ficar excesso de pasta americana em cima desse bolo, porque depois a gente vai ter cobertura em cima dele. Então abre uma pasta bem fininha primeiro, ó. Vou abrir uma pasta super fininha, que é só pra tampar o meu bolo em cima. Deixa eu ver se eu tenho um cortador que seja o mesmo diâmetro. Ó, esse meu cortador é o mesmo tamanho da tampa do meu bolo. Então, tiro uma bolinha, vou colar aqui em cima do meu bolo, ó. Só na parte de cima primeiro. Cola bem. E em cima dessa pasta, passa bastante açúcar impalpável, ó. Que é pra depois, quando você cobrir, a sua pasta não pode colar aqui em cima, senão você não vai conseguir rasgar ela, ó. Bate bastante açúcar impalpável aqui. Pra ela não pegar na próxima pasta que você vai cobrir. E aí o que a gente vai fazer, ó. Vou cobrir esse meu bolo de vermelho. Então vou pegar aqui minha pasta vermelha. Ó, a Shirley tá perguntando se um bolo grande um bolo grande faz a blindagem com chocolate ou dá pra cobrir o bolo com o soft brilho? Passar o soft brilho direto no bolo pra cobrir. Aí vai ser opcional o que você quiser. Se você quiser fazer direto com soft brilho, dá pra fazer. Seu bolo tem que estar bem retinho, bem prensado. Fazer a prensagem com recheio mais firme e umedecendo um pouco o bolo. E aí você consegue, passa o soft brilho e vai com a cobertura direto. Agora, se você quiser alguma casquinha mais firme, porque você vai molhar muito, seu recheio tá mole, e você quer deixar aquela casquinha mais retinha, aí faz a blindagem. Então é você que vai escolher, vai depender do tipo de bolo que você tá trabalhando. Ó, aqui eu vou abrir a minha pasta vermelha, vou sovar ela primeiro, né? Vou sovar bem essa pasta. Alguém tinha curiosidade de saber como que a gente faz aquele bolo que é rasgado na parte de cima, parecendo que tá saindo alguma coisa de dentro do bolo? Que a gente faz os cortinhos em cima e fica parecendo que tem alguma coisa saindo de dentro do seu bolo. Ó, sovei, vou abrir. Aqui, ó, eu posso tanto cobrir direto no vermelho e quando eu puxar pra fora, os acabamentos que vai sair pra fora vai ser vermelho. Ou eu posso também fazer mais uma camada branca aqui em cima pra quando eu puxar pra fora sair branco. Aí vai ser vocês que vai decidir, tá? Então se você quiser já pode cobrir ali em cima direto e cortar pra quando você puxar sair vermelho. Ou pode colocar mais uma tampinha branca pra quando você puxar sair branco. Ó, abri. Aqui, ó, se eu quiser que saia branco, eu coloco mais uma tampinha, ó. Fininha, porque a gente já tem essa que é a cobertura. E vai ter mais duas
na parte de cima. Então as duas tem que ser extremamente fina, que é pra poder não ficar grosseiro a pasta que a gente vai colocar, tá? Então aqui eu vou colocar mais uma tampinha. Coloco ela aqui, ó, onde eu passei o açúcar. Aqui ela não vai grudar, ó, porque tem o açúcar embaixo. E essa daqui de cima eu quero que ela grude na minha pasta vermelha quando eu colocar. Então eu vou colocar colinha aqui, ó. Aqui, ó, a Rogéria tinha curiosidade de saber, a Carla também tinha curiosidade. Essa daqui é uma técnica bem legal, porque dá pra gente fazer em bolo, cupcake. Então, ó, eu passei o açúcar impalpável na primeira e na segunda eu passei cola, pra quando eu colar aqui a vermelha, ela grudar na vermelha, tá? Então eu vou aqui, ó, cobrir. Gruda bem essa parte de cima pra ela grudar. A Ana Paula tá amando as aulas. Obrigada, Ana Paula. E a Sheila, ela disse que ela não faz bolos normalmente, mas tá amando a live e vai ser mais uma concorrente aí. Por favor, é o que a gente quer. Quanto mais concorrência, melhor. O sol nasce pra todo mundo, né? Então tudo que a gente aprende a gente tem que passar pra frente. Quanto mais gente na área da confeitaria adoçando o mundo, melhor. Então eu não tenho nenhum problema do que eu aprendo passar pra frente. Então, ó, vou colar aqui e acertar a lateral. Acerta bem essa lateral. Tira o excesso. Aqui é uma cobertura normal, tá? A parte vermelha de cima é uma cobertura normal. Então, vai acertar, alisar, colar a parte de cima. Tira o excesso com o estilete. A Bel disse que essa técnica ela não conhece ainda. Ó, cortou o excesso com o estilete. Vou trazer aqui pro meu pratinho. Deixa eu só lavar a minha estequinha pra ela ficar com corte direito, porque ela tá cheia de pasta, senão ela não vai cortar. Que a gente vai usando, a pasta vai ficando grudada aqui na parte de cima da estequinha e depois ela não corta direito. Oi, Lu, boa tarde, tudo bem? Ó, faz um corte na parte de cima. Outro, como se fosse um X, ó, primeiro. E depois, abre mais um corte, ó, entre cada X. Deixa eu levantar aqui pra ver se ele tá grudando. Ó, acho que eu tenho que aprofundar mais o meu corte, porque ele não pegou ainda na parte branca. E depois vem levantando, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Ele vai ficar um branco dentro e um branco grudado no meu corte, ó. O branco de dentro, ele é a base da cobertura. E o branco de fora, ele é só uma decoração, ó, pra ele levantar com a parte branca. Se eu não quisesse que aqui levantasse branco, eu poderia colocar só o vermelho. Não precisava da segunda tampinha. Colocaria só a primeira tampinha com bastante açúcar impalpável pra não pegar. E não colocaria a segunda tampinha branca, ó. Ó, levanta todas as pontinhas. Deixa eu virar aqui pra mim. E o açúcar impalpável é pra fazer essa separação, ó. Acerta as pontinhas depois que você levantar. Se quiser que fique mais certinho, ó, pode até acertar elas com a tesoura, ó.
Pra tirar essa pontinha que dá uma deformada, tá vendo? Vem aqui com a tesourinha, ó. E deixa a pontinha mais certinha, ó. Porque dependendo do jeito que você puxa, ó, você dá uma deformada no que você tá fazendo. E aí, ó, você vendo com a tesourinha, ó, você acerta e deixa a pontinha mais certinha, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui uma, ó. Tá vendo que você dá uma deformada nela? E aí você vem com a tesourinha, ó, faz um bico e acerta essa pontinha, tá vendo? Fácil, muito fácil. E aí aqui dentro, ó, você pode tanto preencher colocando um bichinho, como se o bichinho estivesse saindo daqui de dentro. No nosso caso aqui, eu vou usar coração, né? Que é Dia das Mães, então eu vou preencher com coraçãozinho. Então você sempre coloca uma coisa grande saindo de dentro e depois preenche o espaço com coisas pequenas. Você tem que tampar esses buraquinhos que vai ficar, ó, que é pra não mostrar essa superfície de dentro. Pode deixar ele bem saltadinho assim pra cima, ó. E aí vamos fazer o preenchimento aqui dentro, ó. Aqui eu já adiantei esses coraçõezinhos que eu cortei. Então o que que eu fiz, ó? Coloquei ele com CMC pra ficar firme e coloquei num palitinho de... aqueles de mexer café, sabe? Que é pra ser transparente, pra não dar pra ver, ó. Essas colherzinhas de mexer café. Aí eu tiro só a pontinha dela, ó, e uso como palitinho. Porque ela fica transparente, fica mais bonitinho, porque não dá pra ver o palito, tá? Então aqui, ó. Dentro, eu vou colar. Passo a colinha no palitinho, encaixo. E aí você vai encaixando conforme você achar que vai ficar legal, ó. Ih, como olhei no lugar errado. Ó, vou colocar eles espalhadinho aqui dentro. De novo. Tô molhando no CMC seco ao invés de molhar na cola. Ó, tô preenchendo ele aqui dentro. E aí vem com o coraçãozinho solto, ó, e jogo aqui dentro, ó. Pra me preencher esse espaço, pra não ficar mostrando lá dentro. Então, vou jogar aqui vários corações, soltinhos mesmo. Os meus tá bem durinho, porque eu já tinha adiantado antes. Deixa eu puxar mais pra fora, pra ter bastante espaço aqui dentro. Ó. E vou preenchendo cheio de coraçãozinho aqui dentro. Só pra não mostrar. E aqui, se você colocou, por exemplo, um palhacinho aqui dentro e quiser encher de Kit Kat dentro, de M&M's, fica bem coloridinho na parte de dentro, fica bem bonitinho. É só mais pra tampar o espaço que ficou, ó. E aí, se quiser puxar mais pra fora, ó, pra ficar mais aberto, vocês que vai mandar, ó. Deixa eu colocar aqui um suporte pra esse coração ficar apoiado mais em pezinho. Vou colocar aqui, ó, um pedacinho de pasta com CMC pra ficar firme, pra me colocar como um suporte aqui, porque eu não quero que ele abaixe muito, eu quero ele um pouquinho mais saltadinho pra cima, mais alto que o restante, ó. E aí vou tampar com o coraçãozinho ele. A Bel disse que ficou lindo, a Silvana também disse que ficou lindo. Ó, deixei esse mais altinho que o restante, esses mais afundadinhos. E aí também é o que vocês quiserem colocar dentro. Pode fazer um acabamento na parte de baixo. Vou fazer um acabamento também com esse meu molde. Vou fazer branco esse acabamento. Então, só colocar aqui dentro do molde de silicone. Tira de dentro do molde.
E vou fazer um acabamento branco aqui nessa parte de baixo, ó. Vou passar a colinha e vou colar. Coraçãozinhos brancos em volta também acho que fica legal. Ó. Vou colocar aqui o acabamento. Dá pra ver o acabamento? Uhum. E o coraçãozinho que eu usei pra fazer é cortadores, tá? Vou tirar essa pasta daqui. Então, ó, é um kitzinho de cortador de coração. E eu cortei os tamanhos pra eles ficarem durinho em pé. Eu cortei a pasta com CMC. E se você quiser colocar só na lateralzinha, pode ser sem CMC mesmo a pasta, ó. Só abrir a pasta, cortar os corações. E aí nessa parte de cima também eu deixei mais grosso a pasta americana, que é pra mim conseguir colocar o palitinho dentro, tá? E aqui, ó, pode colar alguns corações espalhadinhos nessa lateral também, ó. Vou colar aqui alguns brancos. Pode escrever um eu te amo na frente, do mesmo jeito que a gente colocou naquele que tem o doce. Escreve eu te amo com os coraçãozinhos brancos em volta. A Tânia tá dizendo que numa cesta de café da manhã um bolinho desse vai bombar. Verdade. E a Rogéria tá perguntando se é do Rio. Mas não é, é São Paulo, né? São Paulo, é. Gente, é São Paulo. Deixa eu cortar aqui um pedacinho desse palitinho pra me afundar mais esse coração da frente, que ele não tá afundando muito. Ó. Agora mostra todos de pertinho, tio. Esse foi o que a gente usou o recheio. Esse é aquele coraçãozinho durinho que a gente colocou com as florzinhas. O do girassol. E esse com o coraçãozinho que a gente abriu a parte de cima. Mostra todos bem de pertinho pro pessoal ver. Qual que vocês acharam mais bonito? Manda os coraçãozinhos pra gente. Se vocês ficarem com alguma dúvida que eu não respondi, eu vou entrar nos comentários agora e vou responder. O que vocês acharam? O Valqueira tá perguntando qual que é a validade. Depende um pouco do recheio que você vai utilizar. A massa em si, ela aguenta bastante, a pasta americana também. Então vai depender do seu recheio. Então se você trabalhar com coco, a validade vai ser menor. Então o que vai prevalecer é a validade do seu recheio, tá bom? Então você tem que ver que recheio você tá fazendo, qual é a validade dele, que é ele que vai mandar no seu bolinho. Ó, a Valqueira também disse que ela gostou mais do vermelho. A Bel gostou de todos. O vermelho que foi o rasgadinho? Acho que é o rasgadinho. Eu gostei mais do de girassol. Eu acho que eu gostei esse, ó, de coração. Esse aqui já começou a escorrer? Não, né, ó? Ainda não. Ó, ele ainda não começou a escorrer, esse daqui, ó. Então ele aguenta por algum tempo. Então se você for entregar, for uma encomenda que você for entregar, pode até entregar separado pra cliente e falar pra ela que antes dela entregar pra pessoa que ela vai dar, ela coloca na hora. Ou se você já quiser deixar embaladinho, pode até fazer uma camada de chocolate atrás, derrete um chocolate branco e dá uma pincelada pra você ter uma segurança, pra não ter contato recheio com a pasta, pra não umedecer. Mas ele também não vai umedecer tão rápido, colocou, derreteu, ó. Que ele já deve ter 1 hora que ele tá aqui e ele tá super firme aqui em cima. Ele vai começar a derreter depois de umas 3, 4 horas mais ou menos. Ele começa a derreter de dar uma meladinha em volta ou de querer escorregar, mas dá pra trabalhar nele assim também, tá bom? Então a aula de amanhã vai ser renda flex. Eu já até adiantei uma flor de renda flex bem legal. Então amanhã, quem puder estar acompanhando, chama as amigas pra ver, que a aula vai estar bem divertida. A Arcolo presenteou essa semana para o Dia das Mães, então todo dia vai ser uma ideia diferente para o Dia das Mães.
E eu espero vocês amanhã. Tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijo. Ó, pera aí, a Shirley ainda tá perguntando quanto que cobra um desse mais ou menos. A Carla quer que você poste a foto pra ficar com a amostra. Vou postar. E a Silvana disse que amor de flores, mas todos são mais bonitos. Ó, qual foi a pergunta mesmo? Ah, o custo, né? O custo. Em torno de uns R$25, R$20. Depende um pouco do que você vai utilizar de recheio, do que você vai usar na embalagem. Se for uma caixa mais cara, porque dependendo da caixa você vai colocar dentro, aquelas caixas transparentes, você paga um pouquinho mais caro. Então vai depender disso. Se for num saquinho de celofane com um laço em cima, R$20 tá bem legal, um valor bom, tá bom? Então é em torno de 20, 25, vai depender do que você vai utilizar para embalagem. Eu vou até colocar um no saquinho, vou dar um laço e vou postar junto com as fotos que eu vou postar deles para vocês verem ideia da embalagem, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Até amanhã.